Centenas se reuniram no coração de Footscray para um comício após o tiroteio fatal de um homem sem teto na semana passada. Tudo bem, pessoal, este é Harry Sultan. Há anos, alerto que a Austrália segue o mesmo caminho desastroso do Reino Unido. E isso está ocorrendo agora, bem diante de nós. A violência de imigrantes está crescendo, deixando comunidades em alerta. No entanto, o assunto é pouco abordado, mesmo durante as eleições. O silêncio é ensurdecedor. Quando a polícia tenta conter a violência com a operação Demonstração de Força, a Brigada Desperta ataca aqueles que tentam manter nossas ruas seguras. Eles pressionaram a polícia de Victoria a apagar qualquer vestígio desta operação recém-lançada. Neste vídeo, vou analisar alguns casos recentes chocantes de crimes violentos envolvendo migrantes, a hipocrisia em torno da resposta da polícia e como o ativismo desperto está lentamente desmantelando a autoridade e o moral de nossa força policial, assim como fez no Reino Unido. Vou explicar por que precisamos apoiar a polícia de Victoria e rejeitar essa loucura de desfinanciar a polícia antes que ela se enraize aqui e por que é hora dos australianos acordarem e reagirem ou então perderão a Austrália como os britânicos perderam a Grã-Bretanha. Denunciarei os padrões duplos na mídia e no ativismo, onde agressores violentos são defendidos e a polícia é vilipendiada, principalmente se o infrator se encaixa em certas identidades. Vou mostrar como essa cultura de apaziguamento e covardia está tornando a Austrália insegura para você e para mim, e por que a próxima eleição, no dia 3 de maio, é crucial para decidir se continuamos nesse caminho autodestrutivo ou finalmente nos posicionamos. O Reino Unido tem recebido consistentemente cerca de 1.000 imigrantes ilegais por semana, na maioria homens em idade de combate de culturas muito perigosas, há quase uma década. Existe uma rota legal para entrar neste país e se você passar por um critério e uma verificação de antecedentes criminais, você entrará nele. Temos tantos potenciais terroristas neste país que não conhecemos ninguém. Você poderia ser qualquer um, pelo que sabemos. Graças a centenas de milhares de imigrantes ilegais do Afeganistão, Síria e norte da África entrando no Reino Unido, o Reino Unido agora é o orgulhoso capital mundial do crime de faca. Mas a história não é muito diferente aqui na Austrália também. A Austrália acaba de experimentar um enorme aumento na violência relacionada a imigrantes nos últimos meses. Por onde devo começar? Apenas no ano passado, cobri a história de um jovem africano de 17 anos, filho de um refugiado, que brutalmente assassinou Billie White, uma idosa de 87 anos. 70 anos foi esfaqueada até a morte durante um roubo de carro em 3 de fevereiro de 2024. No ano passado, uma mãe vietnamita foi sequestrada por 4 homens com aparência do Oriente Médio e seu corpo foi encontrado queimado em um carro incendiado na semana passada. Só 2 casos aí na Austrália, Harris? Você tem sorte. Se ao menos George Floyd, cuja morte deu início ao movimento Black Lives Matter e ao movimento Desfinanciar a Polícia, que alguns consideram controverso. Essa ideia de desfinanciar a polícia é tão absurdamente estúpida que você pensaria que morreria em um mês. Para ser justo, esse movimento estúpido está meio que morrendo na América, onde começou, mas infelizmente está começando aqui na Austrália agora. Por que aguentar isso? Isso é realmente pior do que o incidente com George Floyd. Olhe para este encantador, um refugiado somali Abdi Fattah Ahmed, que no dia 17 de abril atacou a polícia com uma faca. A polícia respondia a uma chamada do 000, o 911 da Austrália, sobre um homem armado com uma faca grande. Segundo o jornal diário, eles foram investigar cientes do risco de serem esfaqueados e talvez nunca mais verem suas famílias. Mesmo assim, eles foram trabalhar. Ao chegar, pediram ao homem para largar a arma, mas em vez disso, ele avançou contra eles com a faca. Então eles atiraram nele nas partes íntimas e ele morreu. E eis que a Brigada Desperta entrou em ação e disse que isso foi motivado racialmente. Lembro-me de muitas coisas. Em 2008, Tyler Cassidy, um garoto branco de 15 anos, avançou contra policiais que não tiveram escolha senão atirar nele, causando sua morte. Ele era branco. Ele não era negro, mas ele estava ameaçando matar pessoas. E ele estava avançando nos oficiais com a intenção de esfaqueá-los. Você sabe o que acontece quando alguém avança em você com uma faca? Pergunte a este policial alemão que não usou força extrema, possivelmente devido ao seu treinamento. Como resultado, ele morreu. Apenas uma facada no pescoço e o pobre homem perdeu a vida.
No caso de Tyler Cassidy, uma investigação do legista concluiu que o uso de força do policial não foi desproporcional, pois a vida de pelo menos um policial estava em perigo imediato. Eu me lembro como se tivesse acontecido ontem. Eu tinha 23 anos na época, e aprendi uma lição valiosa de que quando um policial com uma arma manda você se calar e se render, você obedece. Se acha que eles estão errados, lide com isso depois no tribunal. Desculpe, após os ataques terroristas de 7 de outubro, me tornei um grande defensor do FAFO. Se você quer brincar, então você também deve saber que pode descobrir as consequências de suas brincadeiras. Então, esse cara avançou contra a polícia e nenhum policial deve se sentir assustado em usar uma arma quando um louco vem até você com uma faca. Essa cultura de foda-se a polícia e esses vídeos do YouTube onde adolescentes e espertinhos provocam policiais criaram essa cultura de desrespeito à polícia no final do dia, a quem você recorre quando está em apuros. De qualquer forma, após essa ação legal da Polícia de Victoria, cerca de 200 pessoas se reuniram em defesa do lunático e começaram a culpar a polícia. Confira este vídeo, olhe para essas pessoas, olhe para esses idiotas. Africanos e alguns palhaços acordados idiotas estão culpando a polícia. Estamos no centro de um confronto entre a polícia e manifestantes devido à morte de 35 anos. Membros do público atiraram vidro e garrafas na polícia e um manifestante foi derrubado pelos oficiais. As tensões estão aumentando, com pessoas sentadas no chão e os policiais formando uma barreira. Olhe para este palhaço. Ele está usando uma tornozeleira. Provavelmente é um refugiado e está se envolvendo em uma briga com um policial. Que tipo de criminosos e monstros ingratos a Austrália permitiu entrar? Em vez de ser grato por estar neste grande país, ele agride um policial. Eu deixei um país do terceiro mundo chamado Paquistão e sou grato por ter me mudado para este país. Se este país não fosse bom, eu teria voltado irritado para o Paquistão. Esta cultura de autoaversão é facilitada por políticos de extrema esquerda e, desculpe, apenas um idiota votaria neles no dia 3 de maio em nossa próxima eleição. Antes de ir, vou ler alguns dos comentários mais idiotas dos apoiadores deste cara. Este manifestante, Burhan Ahmed, disse, para ser honesto, ele era um cavalheiro carregando uma faca gentil para esfaquear gentilmente um policial. Bem, nesse caso, eu sinto muito, você não deveria se sentir tão mal por ele ter sido gentilmente baleado nas partes íntimas. Então essas crianças são vítimas do sistema institucional. Elas precisam de tratamento de saúde mental. Nossas pessoas estão abandonando a escola como moscas com o spray. Isso volta ao meu argumento de cultura. Eu sinto muito se você não consegue incutir uma cultura de educação, respeito e obediência à lei na sua próxima geração. Então não é a falha do sistema institucional da Austrália, é a falha da sua cultura. É por isso que cada vez mais pessoas estão se cansando disso e simplesmente dizendo: a deportação em massa é a única solução. Este cara ainda disse que a polícia tem que ganhar o respeito. Eles precisam ganhá-lo para que nos sintamos seguros, mas no momento não nos sentimos seguros. Eles não se sentem seguros. Então eles carregam facas e avançam sobre os policiais. Pare de avançar sobre os policiais com facas, isso é pedir demais. Este cara estava andando por aí com uma faca e foi o público que chamou a polícia. Provavelmente uma das suas próprias pessoas chamou a polícia porque se sentia insegura. Ok, eu guardei o melhor para o final. Esse cara disse que precisava de cuidado, bondade e apoio, não de ser recebido com força letal. Sabe de uma coisa? Da próxima vez que um louco furioso avançar em você com uma faca, não chame a polícia. Ofereça a ele uma sessão de aconselhamento. Talvez cante uma música para ele enquanto ele está brutalmente esfaqueando você. Cite para ele Martin Luther King. Talvez fale com ele sobre Gandhi. Infelizmente, não poderíamos entrevistá-lo sobre como as coisas foram porque você estaria morto, mas desculpe, eu não correria esse risco. Eu chamaria a polícia e apoiaria a polícia em qualquer ação que eles tomassem. Esse vírus mental acordado castrou a polícia britânica. E veja, eles se tornaram uma piada, o público, principalmente os britânicos não nativos, não os respeita mais. Eles jogam lixo neles, eles riem deles. Como resultado, a polícia britânica foge com medo com seus rabos entre as pernas.
Eu não quero que nossa polícia seja tão inofensiva quanto eles. Essa política esquerdista de autoaversão está tentando fazer o mesmo com a polícia australiana. Olha, não estou bajulando a polícia. Eu ultrapasso o limite em 5 quilômetros. Recebo uma multa enorme, junto com uma palestra de um policial autojusto que provavelmente estava fazendo zerinhos no estacionamento. Mas precisamos deles. Polícia de Victoria, por mais falha que você possa ser, eu te apoio. Esses 200 palhaços loucos não representam a maioria da Austrália. Precisamos de você. Não queremos que tenha medo de fazer seu trabalho, como aquele pobre policial alemão que hesitou e perdeu a vida para um migrante afegão ilegal. Você deve estar confiante e deve saber que tem o total apoio do público australiano ao lidar com criminosos violentos e perigosos e em solidariedade com a polícia de Victoria, eu lancei uma petição em seu apoio. Se você é um australiano, ou mesmo um cidadão global, que está cansado de ver esses wokistanes loucos e raivosos enfraquecendo nossas instituições de lei e ordem, então, por favor, assine a petição e não deixe a polícia australiana ir por água abaixo como a polícia britânica. Você... Precisa se acalmar, senhor.